Dando continuidade à sequência dos vídeos sobre o Tribunal do Júri no Brasil, eu vou tratar de alguns assuntos específicos que geralmente os livros não tratam. E eu vou hoje tratar de 3 assuntos rapidamente, porque os nossos vídeos não são longos. Eu sei que o tempo dos advogados é, às vezes, espremido, né? Então, por isso, nós vamos tratar dos assuntos do júri em vários vídeos. O primeiro ponto que eu queria destacar neste vídeo é o chamado estado do júri. Muitos advogados, muitos promotores e aqueles que atuam no júri experimentam com o passar do tempo, e quanto mais tempo você atua no júri, mais esse fenômeno aparece, que é o chamado estado do júri. Eu aí, nos meus 40 anos de atividade no júri, experimentei isso várias vezes, que é o estado do júri. O que é o estado do júri? São os dias antecedentes ao julgamento. Quando o júri vai ocorrer, os tempos anteriores, os 3 dias antes, os 4 dias antes, uma semana antes, enfim, de um certo tempo, nós começamos a entrar naquele chamado estado de júri, que é o estado de preparação última para o julgamento. E nesse estado de júri é importante que a gente tenha um tempo mesmo disponível para fazer as últimas leituras, para fazer as últimas anotações, para exatamente reestudar o processo, fazer todos os apontamentos do processo, porque um dos pontos fundamentais do advogado que atua no júri é conhecer o processo. O juiz estuda o processo. O promotor de justiça estuda o processo. Os outros advogados, assistentes da acusação, ou outros advogados também que atuam, estudam o processo, mas o advogado, aquele advogado do júri, ele tem o dever de conhecer o processo mais do que qualquer outro. Pode-se dizer que o juiz conheça o processo profundamente. O advogado, o representante do Ministério Público, o promotor de justiça, conheça o processo muito bem, mas o advogado tem que conhecer, né? O advogado tem que dizer: ninguém conhece o processo mais do que eu. E se alguém conhecer muito o processo, o máximo que pode chegar é conhecer o tanto que eu conheço. Então, o sucesso para a atuação no júri, um dos pontos fundamentais é conhecer o processo em toda a sua magnitude. Então, os dias do estado do júri exigem as últimas anotações, o estudo minucioso dos laudos que tem que ser explicado, os pontos que não podem ser esquecidos, os argumentos que têm que ser sistematizados, porque nós já vimos no vídeo anterior que o debate no júri, ele representa uma verdadeira dialética erística, é uma disputa para saber quem se sai melhor no julgamento, quem se sai melhor no debate. Então é preciso uma intensa preparação. O estado de júri é um estado que eu comparo com um jogador de futebol que está prestes a atuar num clássico, ou então um corredor de Fórmula 1, não é? Numa
corrida decisiva que tem que se preparar de todas as formas para a corrida. Enfim, ou então um grande cirurgião que vai fazer uma cirurgia muito difícil e tem que se preparar para aquela cirurgia. Enfim, o estado do júri é fundamental para que haja uma preparação eficiente para o julgamento. O estado do júri nos exige isso. O estado do júri não é um estado de nervosismo, não é um estado que nos infunda medo. Não. O estado do júri é um estado que nos chama a atenção para que nós sejamos eficientes, para que nós possamos ter um desempenho brilhante no júri. Até porque ao advogado incumbe no júri fazer uma defesa plena. A defesa do advogado no júri é uma defesa plena, é uma defesa completa, é uma defesa que não pode, em hipótese alguma, deixar ou esboçar ou apresentar alguma deficiência. Eu já tive, por exemplo, como promotor, o constrangimento de ver, pelo menos em 2 casos, em todos esses anos, o juiz dissolver o conselho de sentença. Dissolver por quê? Porque o juiz entendeu, né, estava à vista que o advogado não se preparou, que o advogado teve um desempenho muito ruim e que ali estava patente o prejuízo para o acusado. Então, nestes casos, cabe ao juiz, né, dissolver o conselho de sentença para convocar um novo julgamento, a fim de que o acusado não fique prejudicado. Então, o estado do júri é muito importante nós termos a atenção. O júri não é qualquer audiência. Mesmo nas audiências, nós temos que nos preparar bem. Mas o júri, o julgamento do júri, é de uma excepcionalidade na nossa vida profissional, porque ele é a vitrine. A sociedade vai estar presente para, não é, assistir o advogado. Eu me lembro, num dos julgamentos que fiz, ainda era advogado jovem, com muito vigor, o vigor de que o nosso eminente advogado brasileiro, digamos assim, a referência da advocacia brasileira sempre dizia, não é? Sempre dizia, o Rui Barbosa, eu tenho saudades, defendendo um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, já com a idade um pouco avançada, dizia assim, eu tenho saudades da minha juventude. Então, eu ali naquele julgamento, né, e muitos me diziam, eu vim para o júri ver o desempenho do advogado. Então, grande parte das pessoas que vão para o júri vão ver o desempenho do advogado. Às vezes, já se fez um julgamento antecipado, o acusado vai ser condenado. O acusado cometeu um crime, não é, de grandes proporções, que houve uma mobilização da sociedade, ele vai ser condenado e muita gente vai para ver. Eu quero ver o que o advogado vai dizer. Então, o advogado é um dos personagens importantes do julgamento do júri. A sua argumentação, né, a sua atuação, ela é exatamente uma das referências de quem vai assistir ao julgamento do Tribunal do Júri. Então, esse primeiro ponto é exatamente o estado do júri. Depois eu quero falar agora sobre o acusado. O acusado é a figura principal do processo do júri.
Se o acusado não tivesse cometido uma conduta omissiva ou uma conduta comissiva, né, não haveria o júri. Só haverá o júri se o acusado cometeu algum crime, se o acusado, contra ele tem uma acusação de um crime doloso contra a vida. Então, o acusado é o principal personagem do processo do júri. E por ser o principal personagem do processo do júri, o advogado tem que conhecê-lo dentro do possível tudo sobre o acusado. Você, como advogado, precisa conhecer a vida integral do acusado. O acusado pode ter cometido um crime. O acusado certamente tem muitas virtudes, né? O acusado tem muitas boas qualidades, né? Então é preciso que o advogado conheça bem o acusado. E por que deve conhecer bem o acusado? Porque o jurado, aquele escolhido na sociedade para decidir a causa, ele quer saber quem é o acusado. E quem tem que dizer o que é o acusado é o próprio acusado no seu interrogatório. O interrogatório é o núcleo da defesa do acusado. Um grande interrogatório, um interrogatório bem feito, em que o acusado já faça a sua autodefesa, né? É exatamente um grande impulso na sua defesa. E o advogado, então, com todo o conhecimento da causa, conhecendo o acusado e se convencendo de que o acusado deve ser absolvido, nós estamos aí, né, numa trilha correta para o embate. Então é necessário conhecer o acusado. É necessário privar com o acusado de conversas longas, de conversar com a família do acusado, com amigos do acusado, para que ele possa ter conhecimento, o maior conhecimento possível do acusado. No júri, somente em casos excepcionais, em casos específicos, é que o acusado deve ficar calado, né? Porque o julgamento do júri é um julgamento popular. O jurado julga por consciência. É a consciência do jurado que vai determinar o seu voto pela condenação ou pela absolvição. Pela absolvição ou pela condenação. Então, conhecimento do acusado. Depois, o conhecimento da vítima. A lei hoje protege a dignidade da vítima e está correto. Está correto porque tanto a dignidade do acusado como a dignidade da vítima no debate, no curso do processo, devem ser preservados pelo princípio da dignidade da pessoa humana. O acusado e a vítima não podem ter a sua dignidade ultrajada. É necessário que esses dois personagens sejam devidamente respeitados. Que todas as informações, mesmo aquelas contrárias ao acusado, devem ser de uma forma inteligente colocada, sem atingir-lhe a dignidade e sempre pautado na verdade dos fatos e sempre ali respaldada nas provas constantes do processo criminal. Então,
mas é importante que o acusado, que o advogado, conheça também a vítima, não é? Porque a vítima, ela tem que ser estudada como pessoa e também no evento criminoso, porque às vezes ela tem uma participação importantíssima no evento criminoso. E tudo isso deve ser esclarecido aos jurados. O professor Margarino Torres, que eu reputo que na década de 40 foi juiz do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. O Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, que atuava os grandes nomes da advocacia criminal do Brasil, dos grandes promotores, dos grandes advogados. Ali atuava Evandro Lins e Silva, pela defesa, atuava, por outro lado, né, João Batista Cordeiro Guerra e também, né, grandes promotores. Ali, Margarino Torres, como juiz, serenamente assistindo a tudo aquilo, disse que os jurados querem saber quem é o acusado e quem é a vítima. Eu aqui não vim aqui falar especificamente do interrogatório, nem tratar da vitimologia, que é a ciência que cuida da vítima. Eu vim aqui somente trazer estes pontos que são fundamentais para o julgamento do júri. Estado do júri, preparação do advogado para o julgamento. Em todos os sentidos. Preparação intelectual, preparação psicológica, sistematização da defesa, né? Conhecer bem o acusado, conhecer bem o crime, como ocorreu o crime em todas as circunstâncias, visitar inclusive o local do crime, conversar com pessoas sobre o crime, né? E conhecer também a vítima e todas as circunstâncias do crime. Então, esses pontos são fundamentais. No próximo vídeo, nós abordaremos outros pontos, que são pontos que eu considero práticos, mas nós vamos, ao longo do nosso canal, falarmos mais a miúde sobre cada tema. Então, o júri, quero dizer, para o advogado, é uma escola. É a escola que nos ensina a estudar, que nos ensina a falar, que nos ensina a buscar no júri a justiça que nós entendemos que deva ser feita para o nosso constituinte, para o nosso acusado, para aquele que confiou a nós a sua defesa. Então, estes pontos são fundamentais para que o advogado comece a caminhar e ter uma atuação capaz de desempenhar uma defesa plena para o acusado.